5h09. Nós vamos conversar agora com o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, Otávio, qual a tua avaliação dessa semana? Muito sobe e desce. O fechamento da semana passada foi otimista, tinha acabado a reunião da União Europeia e dava a entender que poderia sair alguma solução para a crise. E agora nada, né? Olha, Denise, o que está ficando mais aparente, acho que para o mercado, a gente está há mais de um mês que o mercado muito sobe e desce, mas no final das contas não sai do lugar, né? O que está ficando mais evidente é que o tipo de crise hoje, o tipo de obstáculo que está sendo enfrentado é um obstáculo que não vai ser vencido, não é fácil de ser vencido. Os problemas que estão hoje defrontando a União Europeia e se você for olhar bem, são problemas que, de certa forma, todos os países hoje, a maioria dos países do mundo hoje tem, que é da onde tirar o crescimento necessário para suportar ou para gerar a capacidade de pagar o tanto de juros, né, de tanto serviço de dívida que existe no mundo hoje. Os países do mundo desenvolvido, do país da OECD, que a gente chama, a maioria deles tem dívidas totais, né, público, privado, governo, famílias e empresas, entre 350 e 500 do GDP. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, França, Japão, são níveis de dívida elevadíssimos, assim, sem precedentes na história. Então, a notícia que o mundo não consegue crescer, né, que esses países não conseguem crescer, é muito ruim para quem hoje é detentor de crédito, porque a economia hoje está se mostrando incapaz de gerar renda suficiente para suportar os pagamentos de juros e o serviço dessa dívida hoje que existe. O problema é que a proposta da semana passada, ela focava muito o ajuste das contas a partir de agora. Então, exigindo uma austeridade muito grande de economias que não sabem, como você colocou, o que fazer com as dívidas que já têm, né? Exatamente. Agora, a austeridade, do ponto de vista objetivo, é óbvio que é bom para um país colocar as contas em ordem. Agora, a austeridade apenas, ela não vai melhorar o perfil, a capacidade, né, as contas públicas, né, dos países devedores nesse momento. A tendência da austeridade, se for usada somente ela, é piorar, né, as contas públicas, porque você tem uma contração maior da demanda agregada por conta do maior economia que o setor público vai fazer de austeridade, e essa contração traz uma redução dos recebíveis fiscais do país, que vai colocar a economia as economias vão permanecer em contração e a capacidade de pagamento piora ainda mais. Então você tem uma medida de austeridade que, no final das contas, no futuro ela vai produzir uma melhora do balanço dos países, mas em curto prazo isso é ruim. Se você não tiver medidas, junto com a austeridade, medidas que melhorem a competitividade dessas empresas, desses países, a competitividade de quem hoje está devendo, não adianta você fazer só austeridade. Vamos pegar o exemplo da Itália ou da Grécia. Você vai forçar esses países a economizarem mais, mas eles não vão se tornar competitivos de uma hora para outra. É por isso que uma boa parte dos economistas argumenta para uma atitude mais proativa do Banco Central Europeu, por exemplo, suportando a dívida, atuando para desvalorizar o euro, para dar mais competitividade a esses países, para favorecer o crescimento, né? Agora, o problema de você desvalorizar o euro e dar mais competitividade a esses países é que quando você desvaloriza uma moeda, ela está sendo desvalorizada em relação às outras moedas do mundo. Então, o euro mais fraco é bom para a Itália, ou para a Grécia, ou para quem quer que seja que precise sair desse oceano de dívidas. Porém, o euro mais fraco em relação a outras moedas significa que outros países hoje que estão buscando crescer vão ter as suas moedas fortalecendo em relação ao euro, por conseguinte, eles vão estar abrindo mão do crescimento deles. Ou seja, o cenário mundial hoje, ele não é qualquer medida que você use, qualquer medida que você tome hoje para favorecer o crescimento, que seja às custas de outras economias, isso resolve o problema de um e causa um problema para o outro. Quer dizer, nós estamos num cenário hoje parecido com o que acontecia na década de 30, quando você teve o estouro da bolha de 1929, e você teve o mundo, ficou quase uma década brigando por crescimento,
Um país colocava tarifa sobre o outro, um país desvalorizava a sua moeda. Naquela época as moedas eram atreladas ao ouro. Então, quando o país queria desvalorizar a própria moeda, ele mudava a taxa de conversão da sua moeda em relação ao ouro. Desvalorizava a sua moeda. Quer dizer, hoje, no mundo que não usa mais ouro como lastro para a moeda, uma operação de quantitative easing, né, que é a tua impressão de reservas para comprar ativos, produz uma desvalorização de uma moeda em relação às outras. Isso é repetir uma fórmula que pode gerar protecionismo e pode piorar ainda mais. Hoje a presidenta do FMI, a diretora-gerente do FMI, deu uma entrevista falando exatamente isso. Que nós estamos correndo esse risco hoje no mundo de repetir uma depressão global que foi gerada pelo excesso de protecionismo da década de 30, depois do estouro da bolha. Foi das declarações mais pessimistas já dadas por ela nesse ambiente todo de crise. O mercado não teve uma repercussão maior, mas o fato é que, em meio a essas idas e vindas em relação à crise europeia, e às vezes a impressão que pode haver uma saída, também há o risco de alguma ruptura em algum momento, né? Exatamente. Quer dizer, o risco de ruptura, ele era mais forte, ele estava mais evidente alguns dias atrás. O mercado de dívida na Europa hoje ele está um pouco mais, ele está, digamos assim, ele está esperando, tá? Porque após esse acordo de união fiscal, o mercado resolveu dar uma trégua. Como sempre acontece, cada vez que a Europa anuncia algum tipo de encontro, alguma data, algum deadline para a implementação de algum acordo, o mercado por enquanto o mercado está dando tréguas, né? Está sendo dada uma trégua na Itália, então vamos fazer um voto de confiança para o Monti, vamos ver o que ele vai apresentar de medidas. Então o mercado está dando trégua. Eu acho que cada vez que acontece algum tipo de anúncio, de uma medida ou de algum tipo de acordo, o tempo que o mercado consegue esperar está sendo reduzido a cada round, né, a cada rodada de acordo. Então nós temos aí talvez mais uma semana para um mês aí de trégua. Talvez por causa do fim do ano, mas eu não acho que nós vamos ter muito mais que isso. Então seria bom que houvesse mais detalhes e algo de prático para impedir uma nova rodada de estresse no mercado de dívida. É uma trégua que depende muito de indicadores, de decisões das agências de classificação de risco, de notícias em relação aos bancos da região. Então, qualquer fato mais negativo pode, de novo, provocar uma onda negativa também no mercado mais forte do que temos acompanhado até, né? Exatamente. Inclusive, os efeitos disso estão sendo sentidos em todas as economias, né? Hoje a gente teve o ministro Mantega também fez um comentário hoje muito negativo. Inclusive fez uma citação à década de 30, numa das frases que ele acho que foi para descrever a crise. Ele também fez uma citação semelhante à da diretora-gerente, a Christine Lagarde, e basicamente argumentando que isso criaria uma necessidade, um espaço para mais quedas de juros no Brasil. Eu sinto que o governo está intencionando, né, está preparado, Denise, para realmente trazer essa taxa de juros para níveis abaixo do que a gente já viu desde que o Plano Real foi implementado. Eu sinto que se vier um cenário com baixo crescimento, com risco ainda de protecionismo, como tanto a Christine quanto o ministro Mantega levantaram, eu acho que nós vamos acabar tendo que reduzir os juros aqui para níveis abaixo do que muita gente hoje coloca na conta. Inclusive porque o governo insiste no crescimento de 5% no ano que vem, que não vai ser fácil, né? Olha, eu diria para você que crescer 5% com a Europa já em recessão e com o risco de recessão nos Estados Unidos crescendo, eu não apostaria que a gente chega nem a 4, nem a 3,5, se realmente... A questão toda é o que vai acontecer com a economia americana, né? Porque a Europa é meio que consensual, que uma recessão já começou, ela pode ficar mais severa, dependendo da ruptura lá ou não. Agora, nos Estados Unidos, por enquanto, não existe ainda, pelo menos nos indicadores correntes, uma recessão. Porém, o que está acontecendo nos Estados Unidos é que, no fim desse ano, vencerão vários dos estímulos fiscais que o governo lá ofereceu, ou implementou no passado. Um dos estímulos que vai vencer, se eu não me engano, é uma parte dos benefícios aos desempregados. Uma parte do seguro-desemprego vence.
Então, isso significa que um pedaço dos repasses que é feito do governo para a população, para os cidadãos, vai cair. E, por conseguinte, o que pode acontecer é que você vai voltar a ter um aumento do desemprego nos Estados Unidos. Porque a queda do desemprego, da taxa de desemprego que a gente viu na última divulgação, ela foi função da estatística usada para apurar o desemprego, que a estatística de quantas pessoas estão atualmente buscando um emprego. Quer dizer, se a pessoa não saiu de casa para procurar emprego nos últimos 3 ou 4 semanas, ela não é uma pessoa desempregada. Ela pode estar em casa sem trabalhar, mas pela estatística ela só é desempregada se ela estava nos últimos 4 semanas ativamente buscando um emprego. No momento que vencem o seguro-desemprego e que o cidadão para de receber aquele cheque todo mês, ele não tem saída, ele tem que começar a voltar a procurar emprego de novo. E por aí entra na se tiver mais estatística, gente procurando emprego, a tendência é o nível de salário real cair ainda mais, porque as expectativas de salário são reduzidas para você poder conseguir empregar mais pessoas, né? Mais pessoas buscando empregos. Então, isso pode ser algo que existe o risco desse tipo de acontecimento, colocar os Estados Unidos mais perto de uma recessão, e que aí nesse cenário eu diria para você que vai ser quase impossível o Brasil crescer 3 ou 4%, a não ser que reduza o juro para metade do que ele está hoje, na minha opinião. Às 5h21, ouvimos o Otávio Facuri, que é sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos. Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.